Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Estimados irmãos e irmãs aqui presentes, bom dia. Bom dia a todos também que estão nos acompanhando pela rádio e pela televisão. Hoje nos reunimos neste primeiro domingo da Quaresma para a celebração eucarística dominical. A aliança que Deus faz com a humanidade nos motiva a acolher este período quaresmal como verdadeiro tempo de conversão e nos convida a percorrer um itinerário de fé que nos prepara para reviver o grande mistério da morte e ressurreição de Cristo por meio do exercício diário da conversão. Crendo no seu Evangelho, queremos nos esforçar para ser cristãos e cristãs comprometidas com o reino de Deus, na sociedade e na igreja. Hoje, lançamos oficialmente a abertura da campanha da fraternidade deste ano, que traz como tema fraternidade e superação da violência, e como lema, vós sois todos irmãos. Aproveitemos esta proposta para sermos promotores da paz e da concórdia. E tenhamos a consciência de que o amor fraterno, solidário e misericordioso é poderosa força para superar qualquer forma de violência. Iniciemos nossa celebração com fé e esperança, recebendo com carinho o presidente desta celebração, nosso arcebispo Dom Dimas, Dom Mariano e todos os padres que irão concelebrar, cantando.
graça de Deus, um dia seremos acolhidos no céu por nossa querida mamãe. Hoje, nós invertemos essa função. Nós, como filhos e filhas, é que queremos acolhê-la, representada na imagem de Nossa Senhora da Abadia, nossa padroeira. Com carinho, acolhamos a nossa querida Mamãe do Céu. Senhor e Mãe Pia, de nome sem par, como da abadia te vamos cantar. Nossa Senhora da Abadia, Ave Maria, Maria. Tu foste a primeira aqui a surgir, feliz mensageira de lindo porvir. Nossa Senhora da Abadia, Ave Maria, Maria. O azul que se expande do manto imortal é de Campo Grande, glorioso fanal. Nossa Senhora da Abadia, Ave Maria, Maria. Ó Mãe pura e boa, aceita a oblação que agora ressoa em nossa oração. Nossa Senhora da Abadia, Ave Maria, Maria. Teus doces olhares radiantes de luz conservem nos lares o amor de Jesus. Nossa Senhora da Abadia, Ave Maria, Maria. E os lares viveiros se possam tornar dos mais verdadeiros ministros do altar. Nossa Senhora da Abadia, Ave Maria, Maria. É Virgem Senhora, palácio de amor, que guarda de Alcandora o nosso labor. Nossa Senhora da Abadia, Ave Maria, Maria. Teu povo ilumina, Senhora do céu, na vera doutrina, sem erro ou label. Nossa Senhora da Abadia, Ave Maria, Maria. Recebe a infinita corrente que vem dizer-te bendita, ó Mãe eternamente. Nossa Senhora da Abadia, Ave Maria, Maria. Senhora e Mãe Pia, de nome sem par, como da Abadia te vamos cantar. Nossa Senhora da Abadia, Ave Maria, Maria. E agora, acompanhados de nossa querida mãe, acompanhados dos anjos e santos, comecemos a nossa Santa Eucaristia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Jesus foi tentado e superou as tentações justamente para nos mostrar que é possível vencê-las. Pelas vezes em que nós cedemos e não imitamos o nosso Senhor na sua recusa às propostas do mal, peçamos perdão.
regeneraste a vossa imagem, tende piedade de nós. Cristo, que enviais o vosso Espírito para criar em nós um coração novo, tende piedade de nós. Senhor, que nos tornastes participantes do vosso corpo e do vosso sangue, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Concedei-nos, ó Deus onipotente, que ao longo desta quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder a seu amor por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Oferecendo-lhe aliança, Deus faz à humanidade uma proposta de vida e de amor. Conduzidos pelo Espírito que recebemos no batismo, acompanhamos Jesus ao deserto e acolhamos seu anúncio de seu reino. Leitura do livro do Gênesis. Disse Deus a Noé e a seus filhos: Eis que vou estabelecer minha aliança convosco e com vossa descendência, com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos e selvagens, enfim, com todos os animais da terra que saíram convosco da arca. Estabeleço convosco a minha aliança. Nunca mais nenhuma criatura será exterminada pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. E Deus disse: Este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco, por todas as gerações futuras. Ponho meu arco nas nuvens, como sinal de aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra, aparecerá meu arco nas nuvens. Então eu me lembrarei de minha aliança convosco e com todas as espécies de seres vivos. E não tornará mais a haver dilúvio que faça perecer nas suas águas toda criatura. Palavra do Senhor. Verdade e amor são os caminhos do Senhor.
Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, Cristo morreu, uma vez por todas, por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. No Espírito, ele também foi pregar aos espíritos na prisão, a saber, aos que foram desobedientes. Antigamente, quando Deus usava de longanimidade nos dias em que Noé construía a arca. Nesta arca, umas poucas pessoas, 8, foram salvas por meio da água. A arca corresponde o batismo, que hoje é a vossa salvação, pois o batismo não serve para limpar o corpo da imundície, mas é um pedido a Deus para obter uma boa consciência, em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. Ele subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, submetendo-se a ele anjos, dominações e potestades. Palavra do Senhor. Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único. Todo aquele que crê nele há de ter a vida eterna. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e ali foi tentado por Satanás.
vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. Palavra da salvação. Prezado Dom Mariano, senhores padres concelebrando esta Eucaristia, caros diáconos, nossos seminaristas, religiosos e religiosas aqui presentes, lideranças das diversas comunidades, uma saudação muito carinhosa àqueles que nos acompanham pelas ondas da rádio, da televisão, pela internet, irmãos e irmãs todos. Hoje eu gostaria de partilhar com vocês 3 situações, 3 reflexões, melhor dizendo, à luz das leituras que nós proclamamos e também da campanha da fraternidade que nós estamos começando. Em primeiro lugar, eu queria recordar algo que eu disse o ano passado. O Evangelho fala das tentações de Jesus. E no ano passado, eu citava Santo Agostinho, que fala que Jesus foi tentado não apenas como uma pessoa singular, mas também como representante de toda a igreja, já que nós somos corpo de Cristo. Jesus poderia ter simplesmente expulso o demônio, ou expulsado o demônio, para que ele nem chegasse perto e as tentações não aconteceriam. Mas ele preferiu se deixar acessar pelo tentador para nos dar exemplo de que é possível vencer as tentações. Santo Agostinho inclusive diz: vês as tentações de Cristo e não vês a sua vitória? Presta atenção nas tentações para perceberes que é possível, com Cristo e em Cristo, alcançar a vitória. Aliás, é interessante como Santo Agostinho, inclusive, pondera, e isso está no ofício das leituras de hoje, que ninguém não se conhece enquanto não foi tentado, enquanto não foi provado. Porque é justamente na provação que nós vamos saber que tipo de discípulo, que tipo de discípula nós somos. Nós vamos conhecer a nossa têmpera de cristão. E aquele que chega a ser provado até o martírio,
ele vai se conhecer numa profundidade que ele mesmo provavelmente nunca imaginou. Aquele que nunca lutou, não poderá vencer. Então, meus queridos, a tentação, nos coloca Santo Agostinho, é um instrumento para nosso crescimento. Porque na medida em que nós a superamos, nós nos tornamos mais senhores de nós mesmos e das situações. Mas Santo Agostinho lembra sempre: nós venceremos com o Cristo que venceu por nós, e para nos dar o exemplo de que nele é possível superar as tentações. Passando para a campanha da fraternidade. Vocês já sabem que o tema deste ano é fraternidade e superação da violência. O texto base, na parte do ver, julgar, agir, coloca, ou melhor, agrupa as tentações, ou melhor, a violência, em 3 tipos. A primeira é a violência direta, que é aquela em que alguém vai lá e agride o outro. Alguém pega a arma, vai lá e mata o outro. É uma violência direta. Alguém dá um soco, espanca o outro, xinga, despreza. Existe a violência cultural, que é uma criação de mentalidade contrária à cultura da paz. Uma mentalidade que, por exemplo, me faz convencer de que eu sou melhor que os outros. E por isso os outros podem ser castigados e quem sabe até eliminados, se eles pensam e se comportam de uma maneira diferente da minha. Exemplo de violência cultural, o racismo. A pessoa, porque é de outra raça, ela é inferior. A xenofobia, que é a rejeição do estrangeiro, do estranho. Então, porque o outro não é brasileiro, porque o outro é de um outro país, ele é um intruso, ele pode ser castigado, ele não precisa, ele não tem os mesmos direitos, e se for o caso, ele pode até ser eliminado. É uma violência cultural. O nazismo foi, e ainda é, uma extrema ideologia segregacionista que justifica a violência em nome de uma raça pura ou qualquer outra coisa do tipo. O machismo. O homem, para ser macho, ele tem que mandar em casa. E se a mulher não quer obedecer, ele tem que ser duro. E se ela insiste, ela apanha. Porque eu tenho que mostrar quem é que manda na casa. É uma ideologia, ou melhor, é uma violência cultural que depois se desdobra em violências diretas. E finalmente a violência institucional. A tortura é uma violência institucional, porque ela acontece sob os olhos dos próprios agentes públicos. A falta de segurança é uma violência institucional. A falta de saúde pública, que mata pela falta de atendimento, é uma violência institucional. A escravidão no Brasil, que era regulamentada por lei, foi uma grande violência institucional. A corrupção, se ela envolve o próprio serviço público, ela pode se constituir numa violência institucional. Quantos hospitais, quantas escolas não poderiam ter sido construídas com os milhões e bilhões que foram pelo ralo por causa de mensalões e petrolões e
tantas outras mais. Redes de corrupção, não envolvendo apenas, e aqui é uma coisa muito importante de se dizer, a gente acha que é só o político que corrompe. Ultimamente nós temos percebido como grandes empresários são os principais corruptores, porque se existe o corrupto, existe também o corruptor. E nós não podemos concordar, inclusive, quando o beneficiado é a própria igreja. Suponhamos que um padre, eu sei que isso não vai acontecer aqui, mas eu já vi acontecer fora de Campo Grande, concorde com um candidato, eu faço campanha para você, se você prometer que vai pintar a minha igreja, está comprando o voto do mesmo jeito, é corrupção. Não é porque vai pintar a igreja que justifica o nosso voto. O que justifica é a qualidade do serviço que ele vai prestar ao povo depois. E se ele for eleito só para pintar minha igreja, o mandato está desse tamaniquinho. Mas a raiz da violência pode estar dentro de nós mesmos. Da onde brotam a vingança, o desejo da vingança, o ódio, o ressentimento, a incapacidade de perdoar no nosso próprio coração. Essas tentações podem e devem ser superadas em Cristo, e as suas consequências também. Aí nós passamos para a segunda leitura, ou melhor, para a primeira leitura, que é a aliança, chamada aliança cósmica de Deus, feita com Noé, ou se preferirem, com a humanidade na pessoa de Noé, em que Deus promete que depois do dilúvio não haverá mais outro nessas proporções. E é uma aliança que Deus estabelece não apenas com a humanidade, mas com todo ser vivo. O nosso Deus é um Deus aberto à aliança, e Ele quer ser nosso parceiro, ou nos quer como parceiros na superação da própria violência e na construção da paz. Então, para nós concluirmos, voltamos ao Evangelho, em que Jesus, segundo São Marcos resume a pregação de Jesus nessas poucas palavras que nós já vimos na quarta-feira de cinzas. Cumpriu-se o tempo, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Evangelho é boa notícia. Para Herodes não foi. Herodes queria matar o menino, porque o anúncio do nascimento de Jesus o incomodava demais. Tem pessoas que estão tão arraigadas no seu bem-estar, na sua situação de poder, que preferem não ouvir o Evangelho, porque o Evangelho incomoda. O Evangelho vai desinstalar e vai deixar de ser boa notícia. Mas para nós que cremos, o Evangelho é a melhor notícia de todos os tempos. E a conversão é basicamente isso, né? Você está indo numa direção, a palavra de Deus ilumina. Eu sou uma pessoa muito sem paciência. Convertei-vos. Passa um tempo, eu estou fazendo um retiro, e aí vem, eu sou muito fofoqueiro. Opa, mudança de vida. Então a conversão, ela pode ser um momento na nossa vida, quando a gente abandona o mundo de pecado e adere ao Evangelho. Alguns inclusive recebem o batismo. Isso é muito comum nos nossos encontros, nos nossos retiros, nos nossos acampamentos, em que pessoas que não eram católicas, não eram cristãs, e de repente têm o seu encontro pessoal com Jesus, estão dispostos a jogar tudo por causa dele. A conversão, momento. Mas a conversão também é um processo que vai nos fazendo superar as tentações, superar as nossas mazelas, os nossos pecados, dia após dia,
deixando que o Senhor vá assumindo, dia após dia, áreas da nossa vida onde Ele ainda não é o dono e o Senhor? Até que cada vez mais parecidos com Jesus cheguemos à santidade. Aí a conversão é um processo que dura a vida inteira. Então, meus queridos, que essa campanha da fraternidade seja para nós um tempo, um instrumento, melhor dizendo, de vivermos bem a quaresma. Vocês já sabem que a campanha da fraternidade é uma maneira muito brasileira de viver a quaresma. Não existe quaresma com campanha da fraternidade como no Brasil e em outros lugares do mundo. Alguns países tentam imitar, mas o fazem de uma maneira muito limitada em relação ao que nós já fazemos aqui. É uma maneira muito concreta de juntar a fé com a vida. E que a quaresma seja um tempo profundo de conversão, dia após dia, superando com Cristo as tentações, não vendo as tentações como um momento de derrota, pelo contrário, como oportunidade de crescimento. Se Jesus se permitiu ao diabo que o tentasse, é para nos dar exemplo de que nele nós podemos ser vitoriosos. Aliás, São Paulo vai até dizer: somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou até o fim. Então, com esses pensamentos, nós queremos agora professar a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E agora, cheios de confiança, apresentemos a Deus as nossas preces. A concentração de terras, quando improdutivas, é geradora de inúmeros conflitos, onde os mais atingidos são os indígenas e os quilombolas. Nos últimos anos, as ameaças, as agressões e até mortes são causadas pela falta de políticas claras em nosso Estado. A superação da violência no campo é uma garante para a construção da fraternidade amada e querida por Deus. Rezemos pela superação da violência no campo. Ó Senhor, Somos todos irmãos e irmãs, e fomos criados por Deus, à sua imagem e semelhança. Por isso, somente dando-nos as mãos é que superaremos toda a violência que agride os filhos e filhas de Deus, separando-nos pela cor da nossa pele, pelos elementos de nossa cultura ou pela riqueza de nossa religião. Cantemos contra a violência do racismo. ó Senhor, dá coragem de ser igreja, ó amor. Grande parte das escolas públicas do município ou do estado em nossa cidade figuram em vermelho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB. Essa precarização da finalidade escolar gera desconforto e desinteresse pelo estudo, e muitos frequentadores da escola acabam por utilizar deste tempo
e deste espaço para práticas antissociais. A violência é hoje uma das principais preocupações nas escolas. Ela atinge a vida e a integridade física de alunos e professores. Cantemos pela superação da violência nas escolas. Ó Senhor, de ser igreja, nas ruas e nas praças de nossa cidade, encontramos centenas de irmãos e irmãs indígenas, muitas vezes tristes e marginalizados. A marca de suas dores são os frutos indesejáveis da violenta exclusão social vivenciada todos os dias por nossos irmãos indígenas em nossa sociedade doentia. Superando toda a exclusão social, política, cultural e religiosa sofridas pelos indígenas, daremos testemunho de que somos todos irmãos. Cantemos contra a violência contra os indígenas. ó Senhor, de ser igreja, Diante da constante demonstração da ineficácia do Estado em garantir a segurança pública e, ao mesmo tempo, o visível crescimento das organizações criminosas das mais variadas formas, sustentadas pelo narcotráfico, pelo contrabando de armas, animais, o comércio de órgãos, exploração sexual e a pornografia infantil, aliadas aos desvios e à fuga de milhões e milhões de reais, ferem o direito da dignidade das pessoas. A superação desta forma de violência é fundamental para que possamos saborear os frutos da fraternidade e da paz. Rezemos contra a violência do crime organizado. ó Senhor, de ser igreja, Por um lado, a cultura do descartável e do consumismo materialista, do anonimato e da solidão social. Por outro lado, o crescente desmonte do acesso equitativo aos ingredientes básicos, que sustentam a vida, são geradores da uma violência que desagrega as relações das pessoas com a família e com a sociedade. Muitos desses irmãos não encontram respostas para suas angústias e sofrimentos, desistem de viver e decidem interromper sua caminhada de vida. Rezemos pela superação do suicídio. ó Senhor, de ser igreja, 90% dos acidentes de trânsito ocorrem pela imprudência do homem e tem como causa o álcool, a velocidade, o abuso da velocidade, o desrespeito às normas e leis de trânsito. E tem como consequência milhares de vidas ceifadas, muita dor e muito prejuízo à sociedade. A superação desse tipo de violência gera um ambiente de fraternidade, a paz no trânsito e um investimento na vida que é dom de Deus. Rezemos pela paz no trânsito. ó Senhor, de ser igreja, Somos todos irmãos e irmãs, filhas do mesmo Pai, que nos criou homem e mulher. Superando a violência do machismo que fere e mata, na maioria das vezes, a própria companheira do lar,
Um outro mundo será possível se juntos construirmos novas e fraternas relações entre homens e mulheres. O elevado índice de violência contra a mulher é também uma violência contra a família e a sociedade. Rezemos pela superação da violência contra a mulher. Ó Senhor, dai coragem de ser igreja. Quando nos dirigimos a algum departamento prestador de serviços públicos, como hospitais, postos de saúde, escolas, delegacias, no comportamento arbitrário de policiais, militares e civis e de membros do Poder Judiciário, e não somos bem atendidos, ou até mesmo sendo privados dos direitos que nos assiste, sofremos um ato de violência. A qualidade do atendimento ao cidadão é uma forma de superação dessa violência. Rezemos pela superação da violência institucional. Ó Senhor, dai coragem de ser igreja. Os nossos idosos que no transcorrer de suas vidas sustentaram suas famílias e contribuíram na construção de um país forte e desenvolvido como o Brasil. Infelizmente, hoje, muitos sofrem abandonados por seus familiares. Porém, tão má e tão dolorosa quanto o abandono pela família é a violência a qual são submetidos mediante o descaso do Estado e a falta de políticas públicas de inclusão. Rezemos contra a violência aos idosos. Ó Senhor, dai coragem de ser igreja. Em nossas famílias encontramos todas as vítimas da violência: crianças, adolescentes, jovens, idosos, enfermos, abandonados, enfim, os feridos desse mundo violento. Peçamos a Deus da vida, homens e mulheres dispostos a consagrar-se ao serviço do Evangelho, para gerar mais vida e fraternidade. Cantemos pela superação da violência da família, em especial pelas maiores vítimas, crianças e adolescentes. Ó Senhor, dai coragem de ser igreja. Ó Senhor, dai-nos coragem de sermos construtores da paz e sermos dignos de ouvir de vós mesmos. Felizes os que constroem a paz, porque serão chamados filhos e filhas de Deus. Amém. Neste ofertório, apresentemos junto com o pão e o vinho nosso desejo autêntico e sincero de superar a violência pela vivência de fraternidade que leva ao respeito e a direitos de todos. Algumas faixas são trazidas nesse momento por membros das equipes de trabalho na campanha da fraternidade. Entram nesse ofertório com o propósito de construir uma sociedade melhor,
onde a violência seja superada com o esforço de todos, a fim de que a paz seja uma realidade em nosso meio. Na esperança de um mundo de paz, cantemos. Amor
Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Fazei, ó Deus, que o nosso coração corresponda a estas oferendas, com as quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Jejuando 40 dias no deserto, Jesus consagrou a observância quaresmal. Desarmando as ciladas do antigo inimigo, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade. Celebrando agora o mistério pascal, nós nos preparamos para a Páscoa definitiva, enquanto esperamos a plenitude eterna com os anjos e todos os santos. Nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação,
E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso Bispo Dimas, seu auxiliar Mariano e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de todos os que partiram desta vida, das vítimas de diversos tipos de violência. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Agora, guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Lord.
provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra, serei salvo.
Ó Deus, que nos alimentastes com este pão, que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade, dai-nos desejar o Cristo, pão vivo e verdadeiro, e viver de toda palavra que sai da vossa boca, por Cristo nosso Senhor. Amém. Quando nós vemos a beleza desta celebração, a riqueza dos seus detalhes, o carinho, a presença de cada um, nós registramos, em nome de Dom Dimas, da nossa Arquidiocese de Campo Grande, nossa amada Igreja de Campo Grande, a presença, e agradecemos pela pessoa do senador Pedro Chaves, representado pelo senhor professor Reni. Agradecemos muito pela presença do doutor Odilon de Oliveira, juiz, pelo deputado Amarildo Cruz, o vereador André Salineiro, e queríamos agradecer também pela presença do deputado estadual Cabo Almi e o vereador doutor Wilson Sami. De todo o coração, com muita simplicidade e muita alegria, nós queremos externar um agradecimento especial aos irmãos salesianos, na pessoa do mestre Altair, que generosa e carinhosamente sempre nos cede esse espaço. E este ano eu queria dizer ao mestre Altair e todos os irmãos salesianos que Wesley, que cuida, que gerencia, que coordena este espaço com toda a sua equipe, foi extremamente solícito conosco, de tal maneira que tudo quanto pudemos fazer agora foi por causa da solicitude destes irmãos, aos quais nós agradecemos carinhosamente. Nós queremos agradecer também a presença do secretário de Segurança e Defesa Social, Valério Azambuja, e também do subcomandante da Guarda Civil Municipal, Valmir da Silva, especialmente pelo apoio que dão no que tange à segurança de tudo aquilo que nós necessitamos. Estamos realmente contentes e felizes, tranquilos, em paz. A AGETRAN, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, toda a ordem do fator segurança em nossa vida. Muito carinhosamente eu quero externar agradecimento aos centenas de jovens que ontem estiveram aqui organizando todo esse espaço. No ano passado éramos pouquinhos, para ser bem honesto, 4. Este ano eles atenderam ao meu pedido e éramos mais de 150 pessoas, o que levaríamos o dia inteiro para fazer. Os jovens merecem mesmo isso. As comunidades, as paróquias que assumiram foram carinhosas e fizeram com muito amor. Durante esta celebração eu estava ali olhando a riqueza de cada detalhe, do início ao fim. Você não tem ideia, acredito que você não tem ideia do tamanho esforço, do tamanho amor que estas pessoas têm ao preocupar-se, por exemplo, com uma simples vela. Parece ser nada, mas sem este pequeno detalhe, o todo não existiria. Em cada detalhe aqui existente, na liturgia, na música, ao coral, a tudo que foi feito, a todo o sistema que nos faz celebrar com alegria, possa ser um instrumento que nos ensine que, exatamente como esta imagem que nós temos aqui, que é a imagem da superação da violência. Se nós todos dermos as mãos, tal como está ali demonstrado, que é a imagem central que a nossa igreja no Brasil escolheu, de mãos dadas, nós podemos e vamos conseguir superar tantas dores existentes. Muito obrigado, obrigado a Dom Dimas pela confiança e que Deus nos abençoe. Eu queria agradecer a coordenação do padre Odair, de todos esses trabalhos, todos os anos ele tem feito, as diversas equipes de trabalho que organizaram. Queria agradecer de uma maneira muito carinhosa a Dom Mariano, que já
há mais de ano, assume a coordenação do Munus da Liturgia, e o nosso professor, maestro Rafael, com os corais que aqui vieram. Aliás, uma ideia que o Dom Mariano deu o ano passado e que, com a graça de Deus, está produzindo frutos, de chamar e de abrir esse momento para todos os grupos de música da diocese que queiram e possam participar. E cada vez mais, dá para perceber em relação ao ano passado, os cantores crescem em número e certamente também em qualidade. Quem sabe se em breve a gente não vai ter a nossa escola de música sacra ou de música litúrgica, pelo menos aqui em Campo Grande. Já que o Padre Odair mencionou os jovens, eu tenho uma pequena novidade. Visitando em Roma, há 15 dias atrás, a Congregação para a Causa dos Santos, sabemos que proximamente se realizará o Sínodo da Juventude, com foco inclusive no tema da vocação. E a Congregação para a Causa dos Santos, em primeiro lugar, deixou muito claro que o Brasil está descobrindo os seus santos. Quando eu era seminarista, falar em santo brasileiro era um negócio muito estranho. Hoje já temos vários, graças a Deus, santos canonizados ou beatos, que já foram reconhecidos pela Igreja. E a congregação preparou para o Papa um livro com a lista dos jovens canonizados e beatificados desde a criação dessa congregação. E são dezenas deles. A gente mal os conhece, mas só no Brasil nós temos ao menos 2 beatos jovens, a Beata Albertina e o beato Adílio Daronchi, que era coroinha. Albertina em Tubarão, Santa Catarina, Adílio Daronchi lá em Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul. E é interessante que o livro foi prefaciado pelo prefeito, cardeal Ângelo Amato, no dia da beatificação dos mártires do Nordeste brasileiro. No mesmo dia foram beatificados também mártires mexicanos. Eu acho que é um excelente sinal, em primeiro lugar, trazer essa notícia da redescoberta dos santos e santos brasileiros. Aliás, diga-se de passagem, a Inspetoria Salesiana também abriu um processo de beatificação. A Inspetoria Salesiana não inclui apenas Mato Grosso do Sul, também Mato Grosso e Oeste Paulista. Lá na Diocese de Barra do Garças, de um indígena e de um sacerdote já em processo de beatificação. Gente da nossa região, gente da nossa terra, que também está aos poucos sendo reconhecido pela Igreja enquanto instituição. Mas mais importante do que isso, é que eu tenho certeza que aqui, nessa mesma Assembleia reunida, existem santos e santas anônimos, mas que onde estão, na família, na escola, no trabalho, fazem a diferença em nome de Jesus. Assembleia Santa, Igreja, Povo de Deus, vamos nos preparar para a bênção final e que essa bênção se estenda a todas as nossas comunidades. Assim que nosso arcebispo der a bênção, eu preciso de uma grande ajuda sua, como aqueles jovens corajosos, desde o coral, sacerdotes, todo o povo de Deus, que cada um de vocês pegue a sua cadeira, carinhosamente encoste na grade do lugar onde você está, neste canto e lá no fim. Se todos vocês fizerem, a paz estará instaurada. Posso contar com vocês? Pode. Muito bem. Leve a sua cadeira. Nos agradecimentos, eu cometi uma falha que necessita o seu perdão. Queremos agradecer aos irmãos da Milícia Imaculada, que carinhosamente transmitiram, e o Sistema Brasileiro de Agronegócio, na pessoa do senhor Cláudio Godoy, por ter cedido todo o sistema para a transmissão desta Santa Missa. Muito obrigado e que Deus os abençoe.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O nome do Senhor seja bendito. Agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dom Mariano, impõe as mãos ao povo comigo. Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu ao filho pródigo, a alegria do retorno à casa. Amém. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. Amém. O espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderdes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E que a alegria do Senhor seja sempre a vossa força. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Neste tempo quaresmal, ó Deus da vida, a tua igreja se propõe a superar a violência.